Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos aqui começando a nossa live de hoje. Hoje, a gente vai falar sobre esse tema, do puerpério, do baby blues e da depressão perinatal. Nayane, Neiva, sejam bem-vindas, que bom ter vocês por aqui. Júlia, sejam todas muito bem-vindas. Tudo bem? Pessoal, vamos chegando para a gente começar esse momento, Continuar esse bate-papo que a gente iniciou ontem. Aproveito para pedir para vocês, compartilha a live com outras pessoas, clica no aviãozinho aí embaixo e convida mais gente para chegar, porque quanto mais gente aqui, mais rica fica esse bate-papo, essa conversa, Cássio, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela presença aqui. Vamos chamando mais gente para a gente começar, continuar esse nosso bate-papo. Arlete, seja bem-vinda. Muito bom, pessoal. Ilma, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos chegando. E, gente, a ideia é que seja um bate-papo mesmo, assim. Eu recebi algumas perguntas, algumas sugestões, para a nossa conversa de hoje, E aí preparei aqui uma fala para tentar abarcar aquilo que as pessoas trouxeram. Mas se vocês quiserem aqui também fazer comentários, contar da experiência de vocês, quiserem falar também, fazer perguntas, Coloca aqui que eu vou acompanhando, À medida que vai subindo as perguntas, eu vou acompanhando e a gente vai discutindo a respeito, como foi ontem, Quero aproveitar para pedir desculpas, Eu me atrasei um pouquinho para começar. Minha piquititita estava precisando de mim para poder pegar no sono. E aí eu fui lá dar uma forcinha, Hoje só o pai não foi suficiente. Larissa, seja bem-vinda. Que bom ter você por aqui. Vanessa. Coisa boa, gente. Gente, vamos convidando mais gente aqui para a live, para o nosso bate-papo. Clica aí no aviãozinho. Manda aí para as pessoas que vocês conhecem, para os amigos, Como a gente conversava ontem, esse tema da gestação, gravidez, nascimento, não é tema só para mulheres, só para mães, É um tema para a sociedade toda. Que a gente pensar e cuidar, desse processo do nascimento, desse processo do maternar, do cuidar das nossas crianças e cuidar das mães e das famílias, é responsabilidade da sociedade toda. Então manda para todo mundo, chama todo mundo para cá, para essa conversa, que assim a gente vai fazendo um bate-papo mais rico. Maíla, seja bem-vinda, que bom te ter por aqui. Vamos chegando, pessoal, para esse nosso bate-papo sobre puerpério, sobre saúde mental no puerpério, Esse é o nosso tema geral hoje. E aí na saúde mental a gente fala também do baby blues e da depressão perinatal. Pessoal, quero também aqui, nesse comecinho, agradecer o retorno que eu recebi da live de ontem, Como foi bom, de tantas pessoas me mandaram mensagens, me falaram, de como que elas receberam, como foram tocadas, Continuamos a conversa hoje, ao longo do dia, Trocando figurinhas. E como é bom saber que o tema da gestação é um tema que toca e que afeta tantas pessoas, e como é bom a gente poder discutir sobre isso, no dia a dia. Às vezes falta espaço para a gente conversar sobre isso. Natália, Irã, sejam bem-vindas. Júlia, seja muito bem-vinda. Muito bom ter vocês por aqui. Muito bom, gente. Felicíssima, viu? Pela participação, pela recepção de todos, Eu sempre amo falar dessas temáticas, E aí é uma alegria a gente poder falar disso com outras pessoas e poder compartilhar e discutir, sobre essas questões. Ana Paula, Cíntia, Lúcia, sejam todas bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui conosco. Bom, pessoal, então... Laudinei, seja bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Gil, minha cunhada querida, muito bom ter você por aqui. Boa noite.
Pessoal, então, né, como a gente divulgou hoje, né, nessa semana de lives, né, que a gente separou essa semana para pensar saúde mental e temas da psicologia perinatal, né, então é muito essa proposta que amarra essa semana. Na noite de hoje eu separei o tema do puerpério, né, então a gente conversar sobre saúde mental no puerpério. E o quanto é importante, né, a gente falar desse tempo, desse período, né, do pós-nascimento, do pós-chegada dos filhos, né, da pós-chegada das crianças, porque esse é um ponto que falta muito no nosso dia a dia, né? Muitas vezes a maioria das mulheres não recebe cuidados nesse período da vida. É um tempo em que toda a sociedade está voltada para o bebê, né? E precisa mesmo ter um cuidado, uma atenção, uma alegria pela chegada desse bebê, mas tem uma mulher ali que precisa ser cuidada, né? Tem uma mulher recém-parida, e eu gosto muito desse nome, né? Depois eu explico mais porquê, mas tem uma mulher ali que acabou de dar à luz e que precisa de cuidados, mas muitas vezes essa mulher recebe poucos cuidados da sociedade, né? Ou pelo menos não é cuidada no campo afetivo, emocional, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ontem nós trouxemos, né, conversamos muito aqui sobre a questão da adoção, né, e de outras formas, né, de se tornar pai e mãe na sociedade, né? Tem muitas formas de se tornar pai e mãe. E hoje, né, especificamente, nós vamos falar, né, mais da questão biológica, da gestação, do parto, do puerpério, vivido de forma mais fisiológica, numa gravidez, né, de fato, vamos dizer assim. Mas eu quero dizer para vocês, né, que quem vive um processo de adoção, ou quem aguarda a chegada de um filho, ou recebe um filho, seja de qual caminho for, essas pessoas também vivem um processo de gestação e um processo de puerpério, né, que é também sofrido, é também complexo, que precisa também de cuidados, né? Então não estou descartando aqui essas outras formas de maternidade. A gente vai conversar mais sobre elas, especialmente na live de amanhã, que a gente vai falar um pouco mais sobre maternagem, mas hoje, né, eu vou falar especificamente, a gente vai conversar especificamente sobre a gestação fisiológica, né? Sobre uma gravidez e um período, né, de gestação, parto e puerpério e o impacto que isso tem na vida da família. Quero dar aqui das boas-vindas a Estael, que está aqui conosco, Sinara, Adriana, Magali, que chegou aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindas. E vamos lá, gente, vamos continuar compartilhando aí o link da live, clica no aviãozinho, traz mais gente para cá para a gente ampliar essa conversa, esse bate-papo, né? E participem aqui também, quando quiserem trazer questões, né? Partilhar a experiência de vocês, é muito bem-vinda. Bom, né? Então, eu trouxe, né? Quando a gente pensa aqui sobre puerpério, sobre esse período, né? Após o nascimento dos bebês. E quando eu trouxe esse nome, né, do baby blues, da depressão, são termos que circulam em alguns espaços, mas nem sempre a gente sabe exatamente o conceito, né, o que é, o que significa. Então eu escolhi, assim, começar esse nosso bate-papo definindo um pouco esses temas, né, e aí pretendo trazer algumas dicas ao final, assim, dicas para melhoria da saúde mental nesse período, né? De poder conversar um pouquinho sobre que possibilidades a gente tem de autocuidado nesse período, tá? E aí, então, eu começo aqui com a nossa conversa sobre o puerpério, né? Só um instante. Beleza. Eu começo aqui com do que é o puerpério, né? O puerpério, ele é o nome que se dá para esse período que se inicia logo após o nascimento do bebê, né? Então, a mulher, né, que acabou de dar à luz a um bebê, ela é chamada puérpera, né? Que é esse período do pós-parto. E esse período dura, né? A duração desse período é algo que não tem uma definição muito precisa, né? Tem né, pesquisadores, tem
alguns, né, espaços que conceituam vão dizer que dura ali entre 45 e 60 dias depois do parto. E aí, tanto por isso que a gente tem o período lá que a gente chama de quarentena, né? A gente anda com medo desse nome, né, nos últimos tempos, mas costuma ter aquela quarentena, né, o resguardo, que aí seria esse período que a mulher precisa se resguardar, se cuidar depois do parto para se recuperar, né, do processo de parto. Tanto que essa é a justificativa, inclusive, uma das justificativas da licença maternidade, né, que é a mulher, ela tem um bebê para ser cuidado, mas essa mulher também precisa restabelecer a sua saúde, né, restabelecer a sua rotina, o seu dia a dia, e para isso ela precisa de um tempo, né, para que esse corpo vai se readaptando depois do nascimento do bebê. Mas tem algumas, né, se diz também que em amamentação prolongada, quem amamenta por muito tempo, geralmente esse puerpério dura um período maior, né? Mas aí, quando ele termina, ninguém sabe precisar. E aí eu tô aqui, né? Amamento já há 3 anos e 1 mês. E aí eu desconfio que meu puerpério acabou muito recentemente, assim, se é que ele acabou, mas, né, o puerpério é algo que dura bastante tempo e é um processo, né, que geralmente é longo, demanda um tempo mesmo para essa adaptação. E esse período de puerpério é o período que a mulher precisa para se adaptar a essa nova dinâmica de vida, né, que se dá, né, com o nascimento do bebê. Fisiologicamente dizendo, né, esse corpo precisa se readaptar. Tem alguns lugares, quando a gente vai ler sobre puerpério, vai dizer que é o período para o corpo ir voltando ao normal. Mas eu fico pensando, né, que eu acho que não tem um normal para esse corpo voltar, né? Um corpo que gestou uma criança jamais voltará ao que era, né, antes do nascimento daquele bebê. Né? A mãe, depois da gestação, né, a gestação deixa marcas nesse corpo, tanto externas, visíveis, mas deixa marcas internas também, que não vão se desfazer, né? Inclusive, tem algo que eu soube há pouco tempo atrás, né? Como eu sou psicóloga, não entendo tanto do campo da fisiologia, né? E da anatomia, mas eu soube recentemente que as mulheres, mães, né, carregam no seu corpo, sem problema, Júlia, acontece e é bom ter risos aqui também, tá? Não tem problema não. Mas as mulheres, as mães, carregam no corpo marcas e células de todos os filhos que ela gestou. Mesmo daqueles filhos que não nasceram vivos ou que a gravidez foi interrompida antes dos 9 meses, do período que era esperado para aquela gravidez. Então, as mulheres carregam consigo, né, marcas de todos os filhos que elas gestaram, de todos, né, e eu acho isso muito bonito, né, e muito interessante a gente saber que carrega isso conosco, mesmo, né, quando aquela mulher não tem o seu filho nos braços ao final daquele processo, né, que vive alguma perda neonatal, né, uma perda gestacional. E aí o puerpério, então, é esse período de adaptação. Tem um corpo se adaptando, né, a esse período depois do nascimento, e tem uma família se adaptando à chegada de uma nova criança. Mesmo que aquela família já tenha outras crianças, não seja um primeiro filho, cada filho que chega é uma adaptação nova, né? É uma rotina nova, a dinâmica da família muda, a participação das pessoas ali naquele processo muda. Então, é preciso uma adaptação de vida e é preciso uma adaptação de corpo. E no puerpério, então, a gente tem ali uma questão hormonal também importante, que muitas vezes afeta ali a questão do funcionamento daquele organismo, que afeta o humor, que afeta as emoções, né, daquela mãe. E há muitas questões que estão ali presentes também, né? Essa mulher muitas vezes vive um processo de privação de sono, né? Porque o bebê precisa ser alimentado
frequentemente, esse bebê não tem um ciclo circadiano muito bem organizado, né? Então ele não dorme de noite e fica acordado de dia como os adultos, ele precisa de um tempo para ele se adaptar, né? Para que ele vá entendendo as dinâmicas, né? Da vida, as dinâmicas da sociedade. Então essa mulher e essa família estão privados de sono. A gente tem que lembrar que essa mulher muitas vezes está vivendo ali consequências do parto. E aí, né, eu quero chamar a atenção aqui o quanto que o nosso país ainda tem, né, índices de violência obstétrica assustadores, né, que é absurdo, né? Então, violência obstétrica é qualquer tipo de abuso ou violência que a mulher passa durante o processo de parto. A mulher e a família, né, passa durante o parto. E aí, oi Karine, que bom você tá aqui. Karine tá puérpera, né, tá ali. Vi que Emanuele acabou de fazer um mês, né, Karine? Então, a Karine tá ali vivendo o puerpério. E tomara que aqui nosso papo te auxilie e partilha com a gente aqui como é que tá a vida, como é que tá esse puerpério aí, Karine. Então, assim, o Brasil tem índices de violência obstétrica assustadores, né? Tem estimativas que dizem de 1 a cada 4 mulheres sofrem violência obstétrica durante o parto. E isso independente da via de parto, né? É muito frequente a violência obstétrica nos partos normais, mas existem também relatos de violência na cesariana, né? Então, assim, é algo muito assustador. Isso são violências físicas, às vezes de intervenções desnecessárias, ou intervenções que causam dor, sofrimento, né, para essa mulher ou para o bebê. Violência psicológica, né, e às vezes de agressões verbais que muitas mulheres experimentam durante o parto, muitas famílias. E o parto é um momento muito marcante na vida de uma mulher, né? Michel Odent mesmo diz que uma mulher lembra do seu parto até o fim da vida, lembra de todos os partos que ela viveu até o fim da vida. E é um momento de muita expectativa, né? Aquela mulher passou toda uma gestação esperando o momento de se encontrar com aquele bebê, esperando o momento do parto. É um momento cercado de medo, de insegurança, de angústia. E quando esse momento ainda é marcado por violência, isso deixa consequências que vão interferir no puerpério, né? Algumas mulheres podem viver ainda uma frustração, talvez por não ter vivido o parto que ela sonhou, né? Então, às vezes, algumas mulheres que sonham, por exemplo, com um parto normal e por algum motivo, muitas vezes necessário, né? Por uma questão de segurança para a vida da mulher e do bebê, a cesariana é necessária. Isso é motivo de uma frustração que traz um certo grau de sofrimento para essa mulher no puerpério. Então, a forma como o parto acontece é algo que influencia na forma como esse puerpério vai ser vivido, né? E isso faz muita diferença. Por isso que o respeito durante o parto, e um parto respeitoso, tranquilo, que respeite os processos da mulher, interfere muito na forma como essa mulher vai viver o puerpério, na forma como essa mulher vai conseguir cuidar desse bebê nas primeiras semanas e, né, até nos próximos anos. Karine está dizendo que ouviu durante o trabalho de parto fases que deixaram muito insegura, disseram que devia ter maturidade com a dor que eu estava sentindo. Gente, que absurdo, né? Isso é um tipo de violência obstétrica, Karine, porque o trabalho de parto normal, tem dor envolvida, né? E a forma como cada mulher experimenta a dor é muito singular, né? Cada mulher vive isso de uma forma muito individual. E é necessário que essa mulher seja respeitada, né? Você tem todo o direito de experimentar e de expressar a sua dor da forma como você sentir necessidade de ser respeitada nesse processo. E isso é algo muito doloroso de se ouvir, né? Um abraço sincero, Karine. Que pena que você teve que viver isso num momento tão importante da sua vida.
A Gilda dizendo que acredita que quase todas as mulheres que tiveram filhos já ouviu. Ano que vem a gente se encontra de novo. Isso é uma forma de violência também. É sim, Gil. E infelizmente muitas mulheres escutam isso. Especialmente as mulheres de situação econômica mais baixa, mais precária. Vão escutar isso nos hospitais, talvez, né? Vai parir um por ano. Isso é um tipo de violência obstétrica, diminui, desqualifica a mulher. E ouvir esse tipo de frase durante o parto, né, ou logo após o nascimento, pode machucar muito aquela mulher e pode ter consequências no puerpério dela. Então, por isso, se a gente se preparar para o parto, se munir de muita informação, né? Então conhecer, né? Tentar conhecer o máximo possível a instituição local onde a gente vai viver o parto, buscar conhecimento para escolher, para ter capacidade, né, de escolher e decidir melhor durante o trabalho de parto, durante a cesariana, se for o caso. Isso tudo nos ajuda a ter mais segurança e capacitar também as pessoas que vão acompanhar esse trabalho de parto, seja o companheiro ou a companheira, alguém da família, seja uma doula, né, que é sempre ideal ter uma doula por perto que nos ajuda nesse processo, né? Ó, a Tiara teve 2 partos cesariana e o puerpério totalmente diferente um do outro, né? O segundo foi muito mais complicado, me senti incapaz, amedrontada. Olha só, Tiara, né? Muito bom, muito obrigada por você trazer esse comentário, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de que o segundo filho vai ser mais tranquilo, porque já tem experiência, porque já sabe como vai ser. E não, né? Cada filho é cada puerpério vai ser único e vai ter suas características muito singulares, né? E é muito natural esse sentimento de desamparo, de se sentir incapaz, com medo. Porque mesmo que você já tivesse o seu primeiro filho, já tivesse experiência, é uma vida nova que começou ali com a chegada desse segundo, né? A dinâmica da família muda e mudança, na maioria das vezes, é assustadora, né? Ela traz pra gente insegurança. Pois é, mesmo já tendo vivido um puerpério, não significa que o próximo vai ser mais tranquilo, né? Eu torço muito para que você tenha sido cuidada no seu puerpério, tenha tido apoio, né? Porque o apoio pessoas à nossa volta que dão suporte, que dão apoio, né? Auxilia muito a gente ter uma vivência mais leve mesmo desse puerpério. E a gente está trazendo aqui essa questão do parto, né? Do quanto que uma vivência positiva do parto contribui muito para um puerpério mais leve. E outro ponto que muitas vezes traz desafios, né, para a mulher e para a família, logo após o nascimento, é a amamentação. O Brasil tem uma das taxas de amamentação mais baixas, né? A média de amamentação no Brasil é de 54 dias, né? Então, a média dos brasileiros é que nós fomos amamentados na média 54 dias. É uma média muito baixa, né? A OMS recomenda a amamentação até os 2 anos ou mais, mas essa taxa é baixa muito porque muitas vezes falta informação para as mulheres e para as famílias sobre como lidar com a amamentação, né? Porque às vezes a gente construído em nós uma ideia de que a amamentação é muito simples, é natural, de que assim como o parto, né, ele acontece, caso a mulher queira ou não, né, o parto é natural, acontece. A amamentação não, né? A amamentação é um processo difícil, muitas mulheres enfrentam dor ao amamentar. Muitas mulheres são muito tranquilas e felizes na amamentação e não tem qualquer problema, qualquer desafio. Mas um número muito grande de mulheres vai viver algumas dificuldades. E se elas tiverem apoio, a chance delas continuarem amamentando é muito maior, né? Então, se elas tiverem profissionais que orientem, né, que auxiliem no processo da amamentação, família que dê suporte, que auxilie, a chance dela, né, ter uma amamentação prolongada é maior. Mas na maioria das vezes a mulher está solitária ali naquele processo, né? Olha, a Júlia está trazendo que para ela foi a parte mais desafiadora, foi a amamentação. Eu ouvi isso inúmeras vezes também, Júlia, de muitas mulheres que se sentiram como você, que a amamentação é mais difícil às vezes do que o parto, né, inclusive. Karen dizendo dos palpites e das frases, seu leite não sustenta, né, ela mama muito.
nossa, essas frases são difíceis de ouvir, né? Todo mundo tem um pitaco para dar. De que a criança tá mamando demais, tá fazendo seu peito de chupeta, você não tem leite, essa criança tá com fome, não dá mamar de madrugada que fica mimado, né? Essa criança tá grande demais para mamar. É difícil, né? São palpites que não ajudam, né? É difícil a gente encontrar, às vezes, frases que dão suporte, que nos se fortaleçam, que nos incentivem, né? Por isso que a gente tem que buscar apoio, assim, de pessoas que serão esse suporte pra gente, né? E buscar conhecimento, buscar informação, porque a informação nos ajuda muito nesse processo. Maíla, realmente, essa romantização ela é muito angustiante, né? Porque ela aprisiona muitas vezes e ela impede da gente conversar sobre essas questões difíceis, né? Porque muitas vezes tratar a maternidade como algo só bonito, só belo, só fácil, faz a gente não ter oportunidade para falar daquilo que é difícil. E falar do que é difícil não significa que não tem alegrias na maternidade. Tem muitas, né? Por isso que as famílias continuam tendo filhos. Tem muitas alegrias na maternidade. Mas tem muitos desafios e a gente precisa falar deles, precisa cuidar deles, né? Para ter mais saúde mental para as famílias. Nossa, se pitaco virasse leite, todo mundo ia ter mastite, Tiara, né? Nem dá pra todo pitaco virar leite, que ia ter leite em excesso, né? Se todo pitaco virasse cuidado, virasse apoio, nossa, a gente teria criança sendo amamentada até os 15 anos de idade, né? Não ia ter esse problema. Gente, então assim, puerpério é esse período de adaptação, né? Esse período que a mulher e a família tá ali tentando administrar todas essas mudanças de vida, muitas vezes encarando ali problemas de outras ordens também, né? Porque a vida continua, então às vezes tem que lidar com os dilemas financeiros, com os problemas de relacionamento, às vezes com falta de apoio. E algo que é muito presente no puerpério, que um número muito grande de mulheres relata, é o sentimento de solidão, né? O puerpério costuma ser um período muito solitário, o que é muito curioso, porque muitas vezes no puerpério tem muita gente perto, é muito comum, né? Agora nesse período de pandemia pode ser que as dinâmicas estejam diferentes, mas é muito comum que após o nascimento do bebê, toda a família, amigos se mobilizem para ali conhecer esse bebê, para ir lá conviver, querer estar perto desse bebê. Mas a mãe muitas vezes está sozinha, né? Às vezes as atenções estão voltadas para o bebê e se cuida pouco dessa mãe que está ali, né? Com o seu corpo machucado, tá ali sangrando, né? Pelo sangramento natural do pós-parto, tá ali com o peito cheio de leite, dolorido, ferido e sozinha. E sem poder dizer que está, né, angustiada, que está com medo, porque todo sinal de tristeza que se vê numa mãe, as pessoas já começam a ter ideia, essa mãe não gosta do filho, não tá querendo filho. Como assim ela tá triste, sendo acabou de ter um bebê, né? Quem acabou de ter um bebê tem que estar feliz o tempo inteiro, tem que estar agradecido o tempo inteiro. E não é bem assim, né? Por mais alegrias, né, que essa mulher pode estar experimentando, por mais que ela esteja, né, muitas vezes experimentando um amor que ela nem conhecia quando ela está diante do filho, essa mulher também está vivendo muitos desafios, né? Ela está vivendo ali uma adaptação, uma mudança que é drástica e rápida demais, né? E isso nem sempre é fácil para se assimilar. E não estou generalizando aqui, né? Não quer dizer que todas as mulheres vivem isso. Mas as mulheres experimentam um certo grau de sofrimento, né? E que muitas vezes é silenciado, né? Muitas vezes não se dá muita voz para esse sofrimento. E aí um ponto que eu, né, gostaria de trazer, né? Como eu pus lá no título, de falar do baby blues e a gente vai falar daqui a pouco sobre a depressão perinatal. O baby blues é um fenômeno natural, né, que é percebido, identificado na grande maioria das mulheres, que é um sentimento de angústia, de tristeza, que é esse sentimento que surge, né, na grande maioria das vezes,
logo depois do nascimento do bebê. E essa tristeza é um fenômeno que não é falado nas famílias, não é comentado na grande maioria das vezes, salvo algumas exceções, né? E, assim, das muitas mulheres com as quais eu já convivi, atendi, que eu já, né, pude conversar sobre esse período, e quando eu olho até para a minha experiência de maternidade, é muito interessante que a gente não escuta muito das mães falarem desse período de tristeza, né, desse sentimento, muitas vezes, de angústia que elas experimentam logo depois do parto, né? Isso foi algo que me surpreendeu muito quando eu comecei a estudar sobre a psicologia perinatal, sobre as questões de gestação, parto e puerpério. E algo que me surpreendeu muito e me surpreende ainda hoje é o quanto as mulheres não costumam falar sobre isso, mas sempre quando eu toco nesse assunto com uma mãe, que eu toco nesse assunto com uma puérpera, é muito comum essas mulheres se sentirem à vontade ali para falar que sim, estão tristes, que sim, não estão felizes como gostariam de estar, e que têm vergonha muitas vezes de falar para as pessoas sobre isso, com medo de que as pessoas entendam que ela está triste com o filho, ou que ela não está feliz com a chegada da criança. E por isso é algo tão importante para ser falado, para ser discutido, né? Eu lembro aqui de uma pessoa com a qual eu bati a papo um dia, e a criança, o filho já estava grande, né? Já tinha muito tempo que ela tinha dado à luz, né? A criança já estava com 6, 7 anos de idade. E a gente entrou nesse assunto, né? Por acaso. E aí ela virou e olhou, olha, interessante você dizer isso. Eu me sentia tão mal quando a criança, logo depois que a criança nasceu, porque eu tinha uma vontade tão grande de ficar quietinha no meu quarto chorando, mas aí eu vivia com corretivo, né, passando maquiagem para as pessoas não perceberem que eu estava chorando, porque senão o que as pessoas iam pensar de mim, né? Lembro de uma outra pessoa com quem eu conversei que me disse que as tias que estavam perto começaram a ficar tão preocupadas dela estar sempre com o rosto inchado, que ela foi e disse, eu tô com uma alergia. E aí as tias começaram a trazer várias ervas para fazer chá para tratar a alergia. Mas não era alergia, ela só não queria dizer porque que o rosto estava inchado de tanto chorar. E ela sentia uma vontade muito grande de chorar, uma tristeza que ela não sabia dizer de onde vinha, mas ela não se sentia à vontade para falar daquilo com a família. Então é muito comum esse sentimento e é muito comum que essas mulheres não encontrem espaço para falar desse sentimento de tristeza. É verdade, Júlia, muitas mães não acreditam que isso possa acontecer, muito porque muitas vezes elas não sabem, não se fala sobre isso, né? Mas acontece, concordo com você, acontece, né? Esse sentimento vem. E quando a gente tem a oportunidade de ouvir sobre isso, de conversar sobre isso, muitas vezes isso ajuda bastante, né? Eu lembro que eu falava muito disso com o meu marido, né? Que, olha, né, vou ficar triste e vou viver esse momento que vai ser difícil. Eu lembro que eu falava muito, olha, né? Vai acontecer, eu sei que vai acontecer e é natural. E eu lembro que quando eu fui tomada por essa tristeza também, por mais que individualmente a gente não consegue cuidar disso, né, sozinho, mas eu lembro de relembrar, de ficar repetindo para mim mesma, tá? Isso é natural, isso é normal, vai passar, e isso me ajudava, sabe, a sobreviver aquele período. Eu acho que se eu não tivesse lido tanto, estudado tanto sobre isso, talvez eu teria me assustado mais, né, com essa experiência. Olha, Erlaine tá dizendo que chorava todo dia ao escurecer. Erlaine, isso é desafiador, né? Enquanto que eu já ouvi também de mães dizendo isso, que vai chegando à noite, bate o desespero, porque à noite muitas vezes fica só a mãe, né? A mãe fica sozinha e vira aquela madrugada, ela, o bebê, amamentando, numa solidão muito grande, né? Ó, a Tiara também chorou muito à noite, é muito difícil também explicar o que estamos sentindo, as pessoas não entendem. Muitas vezes nós, mães, não entendemos exatamente o que está acontecendo, né? E é natural isso, porque é uma tristeza, uma angústia que vem muito da alteração hormonal. Então, é difícil explicar de onde vem a tristeza, é só uma tristeza.
E falar disso, chorar, pôr pra fora, muitas vezes ajuda muito a gente a lidar melhor com esse sentimento, né? Ô, Karines que tá passando por esse momento. Cadê aqui? Opa! A sensação de frustração, vazio, tristeza, sem explicação. Às vezes choro durante os momentos que a Manu mama, a família não entende e o julgamento faz com que esse momento perdure, né? E a noite é fria demais. Ô, Karine, meu abraço sincero para você e para todas as mães que estão aqui, né? Confiando e dizendo pra gente desse momento, né? Muito bom poder falar disso, né? E a gente poder se acolher, né? E saber que acontece, que esse sentimento vem e que por mais que muitas pessoas julguem, né? A gente pode ir criando essa rede de pessoas que se acolhem. E acho que isso você tá sentindo, assim, é natural, né? Faz parte do processo. E o julgamento das pessoas piora, dói mais, machuca mais, né? Nessa tristeza. E é difícil explicar para as pessoas mesmo esse sentimento. E eu gosto de pensar, assim, me ajuda a entender melhor esse momento, quando eu penso assim que o puerpério é também um período de luto, né? Porque se a gente pensar bem, ali no momento do parto, morre aquela mulher que a gente era, né? Literalmente aquela mulher morre. E quando nasce o bebê, renasce uma mulher, né? Todas as mães que eu conheço, e aqui eu até peço para vocês comentarem se vocês sentem isso também, que depois do nascimento de cada filho, nasce uma mulher completamente diferente, nasce uma nova mulher, com uma garra diferente, com uma vontade de viver diferente, com um olhar para o mundo diferente. Então morreu ali uma pessoa e nasceu outra. E por ser uma morte, isso gera um luto, a gente também sente, né, o sofrimento pela perda da pessoa que nós éramos. Eu lembro muito no meu puerpério que eu tinha essa sensação, assim, de minha vida acabou, né, minha vida agora é amamentar e trocar fralda, né, e aí depois de um tempo, aquilo foi tomando outros significados, outros sentidos, e eu fui perceber, né, conseguindo encontrar outras alegrias ali. E eu estava ali amando muito a minha filha, muito feliz com o que estava acontecendo, mas sempre eu era tomada por esse sentimento. Minha vida acabou, o que eu fiz da minha vida, né? E eu também não conseguia falar disso com muitas pessoas. Eu tinha algumas pessoas com quem eu falava, porque eu sabia que iam me acolher sem me julgar. Porque muitas pessoas, se escutarem isso, vão achar que essa mulher não ama o filho, né? Não quer o filho, não vão entender exatamente o que está acontecendo. Ai, força mesmo. Karine, Tiara aqui mandando, né? Os parceiros podem ajudar nesse momento, mas o mais importante é a esposa compartilhar. Isso mesmo, Luiz. Os parceiros são essenciais nesse momento. De poder escutar essa mulher, de poder proteger ela dos pitacos, das críticas, dos julgamentos de outras pessoas, de ser acolhida, de ser apoio, né, de ser suporte, né? E, por exemplo, quando aqui vocês falam da madrugada, né, eu já ouvi muitas mulheres diziam isso, que acorda os companheiros para passar a noite junto, para ter uma companhia ali, e isso faz uma diferença monstruosa, de não estar sozinha. Tudo bem, né? Um parceiro acordado vai ficar com sono no outro dia, assim como aquela mãe. Mas eles vão viver juntos aquele momento, aquela mulher vai se sentir apoiada, suportada, né? E essa parceria é essencial e faz o puerpério ser mais leve. Opa! Olha, Gil também mandando forças. Tiara, ouvia meditação durante as madrugadas. Olha que ideia boa, né, Tiara? Às vezes é um momento mesmo de ter esse entretenimento, essa parceria e um momento de autocuidado mesmo nesse período da madrugada, né? Que a madrugada às vezes costuma ser esse período solitário, né? Da mãe e do bebê. Ai, obrigada, Neiva. Você ficou mais medrosa depois do Heitor, Gil? Com o Caio, com o primeiro filho, você não sentiu tanto, assim, esse medo? Foi do segundo que... Porque realmente cada filho traz um sentimento completamente diferente, né? A vida muda, é uma outra vida, né? Depois do nascimento de cada filho.
Natan, ótima colocação. E quando o parceiro não está presente nesse momento, né? Quando muitas mães vivem, né, de forma solitária, né? A gente costuma usar o nome de mãe solo, né? Essa mãe que tá ali vivendo o puerpério sem a presença de um companheiro, da companheira, por milhares de motivos, né? Isso pode acontecer. E o companheiro, ele pode ser substituído por qualquer outra pessoa que dê esse suporte, né? Eu costumo pensar que até a mãe, assim, né? Qualquer pessoa pode cuidar de um bebê e prestar para o bebê todos os cuidados que ele precisa. E qualquer pessoa que está ali no entorno pode cuidar dessa mãe e pode dar para ela também o suporte que ela precisa. E se o fato dessa mulher não ter o companheiro ou a companheira junto dela for algo que aumente o sofrimento dessa mulher, principalmente ali, outras pessoas precisam acompanhar e auxiliar essa mulher, dar suporte para ela, né? Quando possível, que essa mulher busque, inclusive, profissionais para ajudá-la, né, nesse processo. Mas é sempre muito importante buscar essa rede de apoio, essa rede de suporte, né? Que auxilia a mulher nos cuidados com o bebê e também nos cuidados com ela mesma, né? Eu não sei explicar, mas coisas que antes não me afligia, hoje me deixa mais tensa. Pois é, Gil, isso acontece mesmo, assim. Provavelmente da mudança da dinâmica da vida mesmo, né? E às vezes ali da forma como se viveu aquela gestação, aquilo que você viveu no puerpério, porque cada puerpério é único, né? O puerpério de cada filho vai ser vivido de uma forma muito diferente. Então, talvez, assim, no que você viveu antes, não tocou nesses pontos que te deixavam tão insegura, né? Você deve ter vivido sofrimentos diferentes ali durante aqueles períodos. Com a chegada do Heitor, talvez aquilo ali suscitou em você outras questões que te deixam insegura e que tá tudo bem, né? Só precisa cuidar mesmo dessa insegurança se ela dificulta a vida, né? Em algum momento. Neiva, é possível identificar mais ou menos quanto tempo é normal esses sentimentos? Quer dizer, quanto tempo passa sem precisar de ajuda profissional? Sim, Neiva, esse sentimento de tristeza, né, de angústia, a gente pode, né, vou trazer aqui uma lista para vocês de outros sintomas, né, que podem aparecer ali com o baby blues. O choro fácil, ansiedade, mudanças de humor, né, alterações no humor, irritabilidade, dificuldade de concentração. Essas são, né, características que podem surgir ali no baby blues, né, nesse período do pós-parto, do puerpério. E esse período dura, né, o período do puerpério. Então, muitas vezes, pensa ali até uns 60 dias depois do parto, né, então uns 2 meses depois do parto. E diz-se, né, que quem amamenta costuma viver esse período, né, por um tempo maior. A diferença do baby blues, né, para a depressão, né, ou para outras comorbidades, outros sofrimentos mentais, é justamente a intensidade. Então ali, né, nos primeiros meses do bebê é natural esse sentimento. E se é algo que não compromete a capacidade de vida dessa mulher, né, se ela não tá ali oferecendo nenhum risco para o bebê ou para ela mesma, na grande maioria das vezes aquilo ali é um quadro do baby blues. Se a mulher está vivendo ali um sentimento de tristeza muito profunda, se ela está ali vivendo esse momento de sofrimento, mesmo sendo o baby blues, que é um fenômeno natural, é muito recomendado que ela tenha auxílio, de preferência profissional. Então, que faça o pré-natal psicológico, por exemplo, que é um processo que vai acompanhar nesse período, né, do puerpério imediato, ali até os 6 meses do nascimento do bebê, ou que faça psicoterapia, que conte ali com o apoio da família, isso é sempre muito importante. E aí daqui a pouquinho eu vou falar um pouco, né, da depressão e quais são os sinais ali que a gente tem que estar atento para perceber se é algo, né, com uma gravidade maior, que exige um cuidado ainda maior, né? Mas muito boa pergunta, obrigada. Olha, Gil, ficou com medo de coisas simples, como viajar de carro. Isso é bem comum, Gil, né? Um medo da morte, né? Medo até dessa ideia de
muitas mulheres relatam, isso tem pesquisas até que apontam, né, que essas mulheres muitas vezes até pensavam sobre a morte antes de se tornarem mães ou antes de terem os seus filhos, e com o nascimento dos filhos, elas acabam, né, nutrindo esse medo de morrer, até pela ideia de como ficará os cuidados daquele bebê, daquela criança, caso a mãe não esteja, né? Então é muito comum esse medo de morrer. Vamos lá então. Então, baby blues é esse processo que é fisiológico, que precisa de atenção, de cuidado da família, né? Mas que é um processo que a grande maioria das mulheres vão enfrentar. E aí, como eu trouxe no título, eu queria falar um pouquinho, né, da depressão pós-parto. Eu coloquei esse nome porque é um nome que a gente conhece com mais frequência, que se fala com mais frequência, mas atualmente, né, se tem falado de depressão perinatal. Por quê? Né, muitas pesquisas têm sinalizado que a depressão, ela não aparece no pós-parto, no puerpério, né? Um número muito pequeno de mulheres vai ter a depressão iniciando depois do parto. A grande maioria das mulheres que experimenta a depressão, os sintomas, né, da depressão às vezes surgem antes da gravidez, durante a gestação e às vezes se agrava no pós-parto, né, se agrava no puerpério. Então, por isso que se tem mudado o nome para essa depressão perinatal, que é, né, a ideia de que essa é uma depressão que acomete o período da gestação, do parto e do puerpério. Tiara, vai ficar salva assim a live. E aí a gente compartilha aqui, tanto lá no nosso canal do YouTube, inclusive quem ainda não tá inscrito lá no nosso canal, siga lá, né, do canal Fernanda Bicalho, e vai ficar aqui na página também, né? E aí multipliquem essa live, que é sempre bom, e mandem retorno também sobre o que vocês acharam, como tocou, né? Isso é sempre muito bom. Mas então hoje a gente fala de uma depressão perinatal, né? Então tem uma pesquisa muito interessante, que ela é de 2017, acho que 2017, que analisou um grupo grande de mulheres e acompanhou essas mulheres durante a gestação e acompanhou essas, né? E logo depois fez a investigação com as mulheres no pós-parto. E aí essa pesquisa sinalizou que, né, cerca de 25% das gestantes apresentavam alguns sinais de depressão, né? Tinham sintomas de depressão e depois identificaram que esse processo de adoecimento foi se estendendo, algumas, né, não tiveram mais, né, não continuou esse processo de depressão no pós-parto, mulheres que foram acompanhadas e que receberam cuidado durante, né, esse período, e algumas viveram a depressão depois do nascimento, no puerpério, mas ela foi agravada, né, porque algumas pesquisas falam, né, que no Brasil a gente tem, né, em torno de 10 a 15% das mulheres, né, viveriam a depressão pós-parto. Mas o que a gente diz hoje é que a grande maioria das mulheres vive depressão durante a gestação. É um número muito maior, né? Chega lá aos 25% das gestantes vivem, né, sinais de depressão durante a gravidez. E aí, cerca de 7% das mulheres vão viver esse agravamento da depressão no puerpério. Olha só, a Laudinei está dizendo que fez um estudo similar com os alunos e os resultados foram similares, da importância da rede de apoio, de intervenção do profissional de psicologia. Verdade, Laudinei. E muito importante aqui a presença, a atenção dos profissionais, né, da enfermagem, da medicina, porque esses profissionais com sensibilidade podem identificar esses sinais de depressão na gestação. E se a mulher for acompanhada desde a gestação e receber cuidados ali, né, no período da gestação, aumenta muito a chance de evitar o agravamento dessa depressão no puerpério. Porque se essa mulher já vive ali, já está vivendo uma depressão durante a gestação, quando chega o puerpério com todos esses agravamentos, todas essas questões que a gente está conversando até aqui,
a tendência de que se agrave aquele quadro depressivo, né? Então, sim, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, dentistas, né, nutricionistas, todos os profissionais de saúde que estão envolvidos, né, e que vão cuidar dessa gestante de alguma forma, quando possível, se estiverem, né, conseguirem identificar sinais, né, de tristeza, de dificuldades dessa mulher de lidar com esse processo do gestar, do parir e do cuidado, do maternar com essa criança, né? Vale a pena recomendar um acompanhamento psicológico, se necessário, um acompanhamento psiquiátrico, né? Porque isso pode trazer muitos benefícios para essa mulher, para a família e para o bebê, né? Ó, a Gila trazendo que ela particularmente não gosta de estar gestante, não curte o barrigão e não gosta de fotografia estando gestante. Isso seria considerado um tipo de depressão ou só questão do tempo mesmo? Porque depois você ganha e passa. Ô Gil, e né, essa questão isolada não necessariamente significa uma depressão. A depressão, ela, né, exige um quadro mais complexo, assim, que envolve muitas vezes alterações de humor, né, um comprometimento maior da vida. Mas é absurdamente natural que algumas mulheres não se sintam confortáveis com essas mudanças corporais na gestação. E tá tudo bem, assim, não tem nada de errado com isso, né? O que tem de errado é o julgamento das pessoas com relação a isso, né? Que muitas vezes mulher que não se diz feliz com a gestação é mal vista, julgada, né, na sociedade, como se a mulher tivesse que se sentir linda o tempo inteiro e se sentir feliz o tempo inteiro na gestação. Então, e esse quadro isolado não significa depressão. Mas viver, por exemplo, essa característica que você, né, tá trazendo, de não se sentir bem com o barrigão, não se sentir confortável com as fotografias, dependendo da força da pressão da sociedade, do julgamento das pessoas, e se, né, essa mulher já tiver predisposição para a depressão, já tiver vivendo, né, um quadro depressivo inicial, isso pode colaborar para o agravamento, né? Então, é um sofrimento maior. Ó, Júlia tá dizendo que se sentia muito feia durante a gestação. Já a Arlete falando que se achava muito linda. É isso, não tem padrão. Cada mulher vivencia esse período de uma forma muito única. E Laudinei trazendo que isso pode ter relação direta com a rejeição do feto, do neonato. Com certeza, em casos mais complexos, uma depressão agravada está muito relacionada à rejeição, né, do filho. E é muito, muito bom, Laudinei, você trazer essa questão, porque um mito, né, que se tem na nossa sociedade é do amor materno, né? Como se o amor da mãe pelo filho fosse algo natural e instantâneo, né? Como se a mãe bate o olho no filho e aquele amor nasce, brota e é o maior amor do mundo. Muitas mulheres experimentam esse amor, esse encantamento pelo filho durante a gestação e ele se intensifica no nascimento. Muitas mulheres vivem isso. Mas existem muitas mulheres que não vão sentir ali um amor imediato pelo filho logo no nascimento. E isso isoladamente não significa depressão pós-parto, e isso isoladamente não significa que essa mulher rejeita o filho. Mas em casos mais complexos, mais agravados, e aí geralmente esses casos estão ligados à depressão, essa mulher pode vir, né, a rejeitar o filho, não se sentir apta para cuidar daquele filho e sentir uma repulsa mesmo pelo bebê. E aí a gente tem, né, tanto relatos de mulheres que realmente se afastam dos seus filhos e o julgamento que é feito em cima dessas mulheres é tão pesado que na maioria das vezes essas mulheres não são cuidadas e elas estão adoecidas, precisando de cuidado naquele momento. E muitas mulheres até permanecem próximas e junto de seus filhos, mas ali, né, vivem uma dificuldade muito grande para os cuidados com aquele bebê. E uma mulher vivendo uma depressão e uma depressão agravada no puerpério,
ela oferece risco muitas vezes para os cuidados com o bebê e oferece riscos muitas vezes para si mesma, né? Porque muitas vezes ela não consegue cuidar de si mesma. Por isso a importância da família, das pessoas que estão em volta, estarem atentas, né, a essa mulher, ao que ela está vivendo, ouvir o que ela está sentindo, para prestar auxílio quanto antes, né, o mais cedo possível, para que essa mulher possa ter qualidade de vida, possa se cuidar e tenha oportunidade de conviver, viver e cuidar do seu próprio filho, né? Olha, então a Arlete dizendo que ficava enorme, né? E aí a Neiva corrigindo que ela ficava linda. Pois é, o Neiva, é isso mesmo, mulher, aos olhos das pessoas ela está linda, né? Mas cada mulher vai se sentir de uma forma muito única, né? É muito singular isso mesmo. Ó, a Júlia tá dizendo que ela não sentiu esse encantamento no primeiro momento, né? Mas logo depois sentiu e hoje ela é tudo que tem. E é isso mesmo, Júlia. É muito comum acontecer das mulheres não sentirem esse amor e muitas mulheres se sentem muito mal por isso, né? Quando não sentem ali aquele amor transbordante no primeiro momento. E na grande maioria dos casos, esse amor vai sendo construído, né? Ele vai acontecendo aos poucos e tá tudo bem, né? O grande problema é que a pressão da sociedade faz essa mulher se sentir envergonhada por se sentir assim. Olha, Laudinei presenciou então essa questão da rejeição e da depressão agravada, Laudinei, com a puérpera no hospital. Muito bom que isso foi identificado, então, para ela poder ser cuidada, né? Que coisa boa que essa mulher foi cuidada, isso dá qualidade de vida para ela e para o bebê, né? Que o bebê vai ser bem cuidado por outras pessoas no primeiro momento, e quando essa mulher estiver recuperada, né, com a sua saúde mental cuidada, ela vai ter oportunidade de estar com o filho, caso ela deseje. Júlia ficou muito assustada e com medo, e natural, né, Júlia? Uma mulher, quando vê ali o seu filho, um dos sentimentos que podem surgir é esse, o medo de ver um ser tão indefeso, né? Um ser que demanda tantos cuidados e que quem vai cuidar é você, né? Então, isso é assustador num primeiro momento, né? Algumas mulheres podem sentir isso nesse primeiro momento. Nath está trazendo que tem um comentário da Tiara que você não leu, falar sobre a perda de entes queridos na gestação. Ai, vou procurar aqui, Nath, obrigada. É gestante, perdeu um tio muito querido, percebi que ficou muito ansiosa e triste. Sim, Natália, essa questão do luto, né? Tanto pela perda de um ente querido, ou quando a gente perde até algo, né? Um projeto, um propósito. Quando acontece algo na nossa vida, né, que nos machuca muito, isso traz uma tristeza, um sofrimento grande. E se isso acontece na gestação ou no puerpério, que é um período em que a mulher tá mais sensível, né, que ela tá ali vivendo muitas transformações ao mesmo tempo, é comum que a dor dessa perda venha numa intensidade muito maior. E isso não necessariamente vai se transformar numa depressão. Pode acontecer disso agravar talvez algum quadro depressivo que já estava iniciando ali, mas isso pode aumentar os desconfortos e os sofrimentos que essa mulher vai experimentar, né? E a forma como ela vai experimentar a gravidez e o nascimento do bebê. Então, realmente, uma mulher que vive uma perda, né? Que vive um luto, seja pela perda de alguém querido, seja, né, por perda de outras ordens, ela precisa de um cuidado especial, né? É bom que a família esteja atenta, esteja próximo, que ela tenha espaços para poder falar sobre isso, de preferência com um profissional de psicologia, né? Que possa acompanhar, dar suporte, né? E auxiliar nesse período, porque é um momento mais delicado da vida da mulher. Natália, se você perdeu o encantamento na gravidez depois dessa perda, é absurdamente natural, porque é muito difícil, né, lidar com a perda de alguém que a gente gosta muito, né? O luto muitas vezes nos traz assim uma perda momentânea do encantamento com a vida, né? Assim, traz esse sentimento de desesperança. Então,
é natural que você tenha dificuldade para continuar com o mesmo encantamento que havia antes dessa perda. Mas é muito bom se você puder encontrar apoio mesmo para viver esse momento, de partilhar com pessoas que sejam da sua confiança, que vão te ouvir sem julgamento, e de preferência com um profissional de psicologia, que o profissional pode te auxiliar a cuidar dessa dor, né, a viver esse luto de uma forma, né, mais saudável para você e para que você continue e consiga, né, lidar com as questões que a gravidez vai levantando, vai trazendo e administrá-las melhor, já que você está vivendo essas duas situações que te colocam numa posição de muita sensibilidade, né, que é estar gestando e viver o luto por alguém que você amava muito, né? E meus sentimentos, um abraço sincero mesmo por esse momento que você está vivendo. Ó, Tiara tá trazendo que se sentia, né, que perdeu esse encantamento, sentia medo e angústia, ficava com medo de perder o filho. Tiara, deixa eu tentar voltar aqui no seu comentário que eu perdi. Tá. Ô, Tiara, eu não vou voltar. Ah, não, eu acho que eu não tô encontrando ele aqui de novo. Mas então você viveu um momento de perda durante a gestação? E aí você perdeu esse encantamento, né, que você estava vivendo, vem o medo, a angústia, medo de perder o filho. Esses são sentimentos que são naturais, mas que precisam ser cuidados, né? Isso traz um sofrimento para esse período tão delicado que é a gestação, que é a gravidez, e traz, né, um desafio maior que precisa ser enfrentado por essa gestante, né? Imagino que não deve ter sido fácil para você, Tiara, que não deve estar sendo fácil para você, Natália, viver esse momento de luto durante uma gestação, porque a gestação traz essa sensibilidade maior, né? E aí, quando essa mulher, né, pode ser cuidada, precisa ser cuidada pela família, pelas pessoas que estão próximas e, de preferência, por um profissional da psicologia que possa auxiliar nesse processo. Você perdeu o pai e o avô e resultou em uma pré-eclâmpsia e crise de ansiedade. Ô, Tiara, que situação desafiadora, né? Também meus sentimentos para você ter vivido. Eu sei que já foi há um tempo atrás, né? Mas eu não consigo imaginar, assim, quão difícil deve ter sido de viver essas duas perdas, né? Durante um momento tão delicado e sensível da sua vida. E se você, a pré-eclâmpsia, a crise de ansiedade, elas são consequências possíveis mesmo desse momento difícil que você estava enfrentando. E aí receber esse cuidado, tanto do ponto de vista da saúde física, né? Então, ter o cuidado de profissionais da enfermagem, de profissionais da medicina, às vezes de profissionais da nutrição, é muito importante, mas quando se pode ter o acompanhamento psicológico, isso faz toda a diferença, né? Para um bom desenvolvimento desse processo. Não quer dizer que vai tirar a dor ou o sofrimento desse momento, mas pode ajudar a lidar melhor, né? Ou de forma mais tranquila com esse processo. O sentimento das mães na gestação pode, de fato, acarretar algum sofrimento psicológico para o recém-nascido ou para a criança no futuro. Laudinei, isso é um tema muito controverso, né? Assim, existem pesquisas, né, que sinalizam para vários caminhos. O que se tem debatido muito dentro, né, do campo da saúde mental, e é na linha que eu trabalho e pesquiso bastante, é que o sofrimento que a mãe e a família experimentam pode até afetar a criança diretamente de alguma maneira, mas principalmente vai afetar a disponibilidade de afeto, de tempo, de atenção que essa mãe e essa família vão disponibilizar para essa criança. E eu acredito muito que é esse cuidado, esse afeto, essa atenção vinda de forma diferente podem trazer, sim, consequências para o futuro dessa criança, né? Então, uma criança que não teve ali uma disponibilidade de afeto muito grande, que a família estava ali, né, lidando com outros sofrimentos no momento em que aquela criança talvez precisasse de atenção ou precisasse de um cuidado especial, aquilo vai interferir no desenvolvimento daquela criança.
Então, não quer dizer que toda família que vive um sofrimento na gestação ou no puerpério, que isso vai fazer uma criança ter problema de desenvolvimento, né? Não é uma associação direta. Mas aquilo pode ter consequências afetivas, emocionais e podem ter consequências, inclusive físicas, né? Ou fisiológicas para esse bebê, para essa criança, na medida em que a forma como ela vai ser cuidada e que a atenção que a família vai dar vai ser diferente por conta do momento de vida que aquela família está experimentando. Bom, pessoal, já são 10h10. Acho que a gente já pode ir pensando um fechamento aqui, né? Se vocês tiverem mais comentários, mais perguntas, podem trazer, que a gente ainda comenta. Mas quero já ir agradecendo muito, assim, foi muito bom esse diálogo hoje, né? Assim, ontem já tinha sido muito rico, hoje a interação muito maior. Obrigada mesmo pela participação, muito obrigada pela partilha. Quero agradecer a todos vocês que se sentiram confortáveis para trazer da experiência, para trazer suas questões, que isso enriquece muito, e agradeço a confiança por trazer isso aqui, né? A gravação aqui da live vai ficar disponível tanto na nossa página, né? Daqui a pouco ela vai estar na nossa página e até amanhã ela deve estar lá no YouTube, no nosso canal no YouTube. Multipliquem também, né? Enviem para outras pessoas, que isso ajuda muito esse debate chegar, né, para mais gente. E eu tenho certeza que muitas famílias podem ser muito beneficiadas de poder discutir sobre essas questões, né? Às vezes muitas famílias não têm acesso a esses debates, a essas discussões. Obrigada mesmo, gratidão a vocês. Obrigada, Karine, obrigada, Laudinei. Obrigada, Tiara, você vinha me ouvir até tarde. Que bom, gente. Tem hora que eu canso da minha própria voz aqui. Que bom que vocês estão gostando ainda, que dá para ouvir muito. E é uma alegria poder dividir essas questões, gente. Sinto muito. É algo que eu gosto muito de conversar. Também discutiria isso aqui a madrugada inteira, se deixar. Obrigada, Adriana, que é sempre bom e enriquecedor. Que bom, Adriana, obrigada. Eu gosto muito mesmo de falar. A Adriana, que é minha aluna, e tem vários alunos aqui. Esses sim estão acostumados a me ouvir até tarde, né? Até cansar as orelhas. Gente, vamos convidar mais gente para vir para a live de amanhã. Amanhã nós vamos conversar sobre maternagem, sobre, né, o processo de construção da mãe, do pai e da família, né? Sobre como se cuida da mãe e da família que está cuidando de um ser, que está educando um novo ser, né? E aí a gente vai falar tanto do ponto de vista das famílias que viveram uma gestação, um parto, um puerpério, do ponto de vista das famílias que receberam seus filhos pelas mais diversas formas, por processos de adoção ou de outras maneiras, né, que os filhos tenham chegado. Todos eles têm impactos na maternagem, né? Então a gente vai conversar mais sobre isso amanhã. Que bom, Arlete, que foi, né, trouxe benefício. Obrigada, Gil. Obrigada a vocês por partilharem. E é sempre uma alegria trazer esse tema. Obrigada, Aparecida, por estar aqui. E, pessoal, a gente vai deixar uma caixinha de perguntas, né, para a live de amanhã sobre maternagem. E aí deixem lá os temas, as perguntas, a experiência de vocês, como tem sido, né, como é a saúde mental de uma mãe, né, que cuida, né, que já passou o puerpério, que já viveu ali depois do período de puerpério. Que questões sobre saúde mental na maternidade vocês gostariam de ouvir amanhã, o que vocês gostariam de partilhar, para que eu já me prepare e me organize para a live de amanhã, tá? Gente, muito obrigada, né? Uma boa noite para vocês, bom descanso para todos e a gente se encontra amanhã. Tudo de bom, até mais!